Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos. Aleluia, toda honra e glória ao Senhor Jesus. Que madrugada poderosa. Como que está a expectativa do seu coração? Aumenta suas expectativas, aumenta sua estrutura para receber tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Shalom, 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 sejam todos bem-vindos, amém? Como que tá a consagração? Eu tô firme na consagração, amém? Depois dos nossos 90 dias orando, jejuando, a gente continua orando e jejuando, amém? A gente só apertou um pouquinho, glória a Deus, toda honra e toda glória ao Senhor. Parabéns para toda a equipe que está orando, continua orando, pessoal, continua orando aqui, ó, continua orando. Eu declaro um povo forte, eu declaro um povo que sabe que está... O povo continua orando, intercessão 24 horas, nós fizemos 90 dias, shalom, minha pastora, apóstola amada, aleluia, eu também estava orando por vocês, glória a Deus, estamos com muitas expectativas para que vocês estejam conosco e muito felizes, amém? Pelo apóstolo poder estar aqui conosco. Vai ser um tempo estrondoso, um tempo extraordinário. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Amém? Muito feliz, queridos, e com muitas expectativas. Orando bastante, clamando, porque o que nós vamos viver é um estrondo da glória de Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Sejam todos bem-vindos, amém? Ao nosso devocional das 4h12 da manhã. Abre comigo já em Levítico 6. Hoje nós vamos estar lendo Levítico 6. Amém? Glória a Jesus. E, gente, nós já estamos em contagem regressiva, amém? Nós já estamos em contagem regressiva, falta pouco. Falta hoje, sexta, né? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta eu já começo a ver vocês e na sexta nós começamos, né? Oficialmente ali na plenária. Na quinta-feira, para quem vai chegar quinta, tem um culto às 7 horas. Eu vou estar ministrando uma palavra poderosa no seu coração. Amém? Continue firme, continue em jejum. Estamos orando por vocês que vão estar participando. Estamos orando por vocês que vão sair de outro estado, vão sair de outra cidade. Eu tenho clamado por todos vocês. Amém? Ontem a minha equipe abriu aí as inscrições para o online. Se você não vai conseguir estar conosco esse ano, né, você pode estar fazendo a sua inscrição online. Eu creio que não é igual ao presencial, mas dá para sentir, né? Quem já assistiu online sabe, dá para sentir, né, o fragmento da glória de Deus da mesma forma. Vai ser estrondoso, amém? Amplia o odre para você conseguir receber tudo, né, que vai descer ali. O apóstolo Joel vai estar conosco. É a minha maior expectativa para essa conferência. Eu creio que os outros preletores são homens de Deus, mulheres de Deus, mas eu sei o que o meu apóstolo carrega. Eu sempre falo isso para vocês, né, nas reuniões. Então aumenta a expectativa. Você que não conhece ele, você que não, né, nunca esteve lá no Rio Grande do Sul, aumenta a expectativa, porque nós vamos viver um estrondo da glória de Deus. Aleluia. Amém? Mas todos os homens de Deus que estão ali serão muito usados. O Emanuel Carranco, ele, né, ministra muitos sinais e maravilhas. O profeta David Gava, um africano, ele carrega uma nuvem profética, né, sobrenatural. Amém? Tanto Jordan quanto a Juliana, né, são homens e mulheres de Deus assim tremendos. O Hernani Santos não tem nem o que falar. Pensa num homem movido pelo Espírito Santo, cheio, né, do Espírito Santo. Então, gente, vai ser estrondoso e a gente acredita que não é um evento, é um grande culto ao Senhor que nós vamos dar ao Senhor. As madrugadas vão estar poderosas, os cultos da madrugada vai estar algo assim. Então, assim, prepara para dormir agora, porque lá você não vai dormir. Amém? Você não vai dormir. Vamos orar para nós começarmos nosso devocional de hoje? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, Pai, eu quero te glorificar e te exaltar mais uma madrugada. Obrigada, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado.
Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Jesus, por mais uma madrugada que nós estamos aqui. Senhor, nos dá estrutura. Senhor Deus, nos dá livramento no dia de hoje. Abençoa cada vida, Pai, que está aqui conosco. Fala conosco, Pai, na palavra de Levítico 6. Senhor Deus, expande o nosso odre, o nosso discernimento espiritual, para entender aquilo que o Senhor vai fazer nos próximos dias e receber aquilo que o Senhor vai derramar sobre a terra. Nós cremos, Pai, num grande derramamento, Senhor Deus, da tua glória. Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. E que teu nome, Pai, seja exaltado através dos nossos lábios para todos sempre. Bendito é o nome do Senhor. Obrigada, Jesus, por cada vida que está aqui. Livra, Pai, cada vida, Senhor Deus, de todo mal, Senhor Deus. Livra cada casa, cada pessoa, Senhor Deus. Hoje, Pai, ao saírem no trabalho, Pai, que o Senhor acampe o teu anjo na frente desses carros, vans, ônibus. Eu não sei, Pai, do que o seu filho, a sua filha vai trabalhar, mas acampa, Pai, diante dessa moto. Acampa, Pai, o sangue do Cordeiro, livrando essa pessoa de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Amém? Abram comigo em Levítico 6, né? Nós vamos estar lendo Levítico 6. Aleluia. Então o Senhor disse a Moisés: quando alguém pecar enganando seu próximo, também estará cometendo um delito contra o Senhor. Se esse alguém for desonesto num negócio que envolve depósito como garantia, ou roubar, ou praticar distorção, ou encontrar um objeto, ou negar que o encontrou, ou mentir depois que jurar dizer a verdade a respeito desse pecado, ou alguma prática semelhante, será culpado pelo pecado que cometeu. Devolverá o que roubou, ou o valor que extorquiu, ou o depósito feito como garantia, ou o objeto perdido que encontrou, ou qualquer coisa que tenha obtido com juramento falso. Fará restituição, pagará a pessoa prejudicada o total, com um acréscimo de 1/5 do valor. No mesmo dia apresentará uma oferta pela culpa, como oferta pela culpa para o Senhor. Trará o sacerdote um carneiro sem defeito do próprio rebanho, devidamente avaliado. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer desses pecados que tenha cometido. Então o Senhor disse a Moisés: dê a Arão e aos seus filhos as seguintes instruções: para os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte, e o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Pela manhã, depois que o sacerdote do serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho, e as roupas de baixo também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará do lado do altar. Em seguida, removerá as roupas de linho, vestirá suas roupas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento, até um lugar cerimonialmente puro. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo e nunca deverá se apagar. Então aqui a gente vê que esse fogo não podia se apagar de jeito nenhum. A obrigação do sacerdote era colocar lenha no altar e manter o fogo aceso. Então as instruções para as ofertas de cereal: os filhos de Arão apresentarão esta oferta ao Senhor diante do altar. O sacerdote do serviço pegará a oferta de cereal e um punhado de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite junto com todo o incenso, e queimará essa porção memorial no altar com um aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos poderão comer o restante da farinha, mas deverão assá-la sem fermento e comê-la num lugar sagrado dentro do pátio da tenda do encontro. Lembrem-se de que essa oferta nunca deverá ser preparada com fermento. Eu dei aos sacerdotes como porção das ofertas especiais apresentadas a mim. É santíssima.
como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens descendentes de Arão poderão comer das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. É seu direito permanente de geração, é seu direito permanente de geração em geração. Qualquer pessoa ou objeto que tocar nessas ofertas se tornará santo. Então o Senhor disse a Moisés: no dia em que Arão e seus filhos forem ungidos, apresentarão ao Senhor a oferta padrão de cereal de 2 litros, de farinha da melhor qualidade, metade pela manhã e metade pela tarde. Misture cuidadosamente com azeite e a cozinhe numa assadeira. Corte em fatias a oferta de cereal, apresente-a como aroma agradável ao Senhor. A cada geração, o sacerdote ungido que suceder Arão preparará essa mesma oferta. Ela pertence ao Senhor e será totalmente queimada. Essa é uma lei permanente. Todas as ofertas de cereal do sacerdote serão totalmente queimadas. Nenhuma parte poderá ser consumida como alimento. O Senhor também disse a Moisés: dê a Arão e aos seus filhos as seguintes instruções para a oferta pelo pecado. O animal apresentado como oferta pelo pecado é oferta santíssima e será morto diante do Senhor. Onde são mortos os animais para o holocausto. O sacerdote que apresentar o sacrifício como oferta pelo pecado comerá sua porção no lugar sagrado, dentro do pátio da tenda do encontro. Qualquer pessoa ou objeto que tocar a carne do sacrifício se tornará santo. Se o sangue do sacrifício respingar na roupa de alguém e a peça manchada será lavada num lugar santo. Se for usada uma panela de barro para cozinhar a carne do sacrifício, terá de ser quebrada em seguida. Se for usada uma panela de bronze, terá de ser esfregada e bem enxaguada com água. Qualquer homem da família dos sacerdotes poderá comer dessa oferta. É oferta santíssima. Mas a oferta pelo pecado não poderá ser comida se o sangue for levado à tenda do encontro, como oferta para fazer expiação no lugar santo. Nesse caso, será totalmente queimada no fogo. Glória a Jesus, né? Que nós estamos na era da graça, porque era muita coisa, né, gente, para fazer, muita instrução, né? Você vê que até mesmo se uma gotinha de sangue respingasse na roupa, a roupa daquela pessoa tinha que ser lavada no lugar santo, amém? Então, eu quero trazer aqui o tópico profético desse texto é que não existe uma verdadeira adoração sem a restituição. Nós precisamos viver a restituição primeiro, nós precisamos clamar ao Senhor, o quê? Por restauração, restituição, restauração. Então, nós precisamos nos render ao Senhor e estar diante dele com o coração vulnerável, coração sincero. A gente não pode ter uma adoração hipócrita. A gente não pode dissimular estar adorando. A gente precisa de fato adorar. E para que nós possamos sentir a glória de Deus, o Espírito Santo, nós precisamos entrar na presença de Deus vulneráveis. Nós precisamos, queridos, colocar o nosso coração no altar e falar: Senhor, eu estou aqui, mas não estou perfeito. Eu tenho essa área que eu preciso de tratamento. Senhor Deus, eu faço isso, eu faço aquilo. Queridos, para mim, a melhor estratégia para uma pessoa ser liberta, ela é ser sincera com Deus. Porque pela sua carne, você não vai conseguir sair do pecado. Pelas suas forças, você não vai conseguir. Mas quando você fala: Jesus, me restitui, Jesus, me restaura, daí vai começar a nascer a verdadeira adoração, porque você vai entrar na dependência do Espírito Santo e o Espírito Santo vai te ajudar. Porque, queridos, a partir do momento que você confessa para Deus que você precisa dele para ser liberto, você já quebra a altivez, a soberba, o orgulho. Porque nós, estamos nesse mundo e muitas vezes nós somos acometidos, somos instigados a viver no modo orgulho, no modo eu não preciso de ninguém, no modo eu dou conta sozinho. E nós precisamos, ao entrar na presença de Deus para render adoração genuína, falar: Senhor, eu tenho dificuldade nessa área. Senhor Deus, eu tenho lábios impuros. Senhor, eu falo palavrão, mas eu não consigo parar. Jesus, o Senhor me ajuda porque eu sozinho não dou conta. Eu já tentei de tudo, mas eu não dou conta. Amém? Não adianta a gente querer avançar espiritualmente no nosso eu. Queridos, tem coisas que é só pelo Espírito Santo. A iniquidade mesmo, só o Espírito Santo pode revelar ela para nós.
Só mesmo quando nós entramos na dimensão da glória de Deus, nós vamos conseguir enxergar nossa iniquidade. Caso isso não aconteça, sinto muito, nós vamos viver com a iniquidade o resto da vida. Mas somente o Espírito Santo pode revelar para nós áreas que a gente está cego. E a própria iniquidade, ela cega. Porque nós transgredimos tanto, fizemos um pecado tão consciente, ao ponto de nós perdermos o quê? A direção do certo e do errado. Agora nós temos o quê? Uma cegueira espiritual. O pecar é você errar o alvo. Você fazer algo que você não queria fazer. O transgredir é você fazer um pecado consciente. Agora, de tanto transgredir, nós somos levados à iniquidade. Iniquidade, você entra no estado de cegueira, surdez, né? Mudez espiritual, você não enxerga as coisas que estão acontecendo. E você já não sabe discernir entre o certo e o errado. Amém? E eu quero trazer uma coisa para você. O pecado escondido, ele continua sendo pecado. Tá? Então, para mim, a única forma de nós sermos libertos é na confissão de pecado. Você precisa confessar o seu pecado. Para quem? Queridos, para Jesus. Vai pro teu secreto e fala: Jesus, tem uma área na minha vida, eu não sei nem se é pecado. Queridos, quando você tem dúvida, confessa que é pecado. Tá? Senhor, tem uma área na minha vida que eu não sei. Isso aí me traz dúvida. Senhor, tem essa área na minha vida. Eu tenho que tomar essa decisão, eu tenho que me posicionar assim. Mas sei lá, Senhor Deus, eu sinto um peso, eu sinto uma dúvida. Senhor Deus, será que tem alguma coisa, tem algum engano na minha vida? Senhor Deus, mostra para mim, visita o meu interior, visita, Senhor Deus, a minha alma, o meu espírito, a minha mente. Visita, Senhor Deus, e busca em mim, Senhor Deus, todo erro, expõe ele. Amém? Então, pecados escondidos continuam sendo pecados. E queridos, você precisa confessar. Porque se você não confessar, mas eu não posso fazer uma oração interna. Mas a palavra, ela tem que ser confessada. Senhor Deus, eu adulterei. Senhor Deus, eu fumei. Senhor Deus, eu caí nas drogas. Senhor Deus, tá amarrado em nome de Jesus. Mas se você fez coisas como essas, você precisa falar: Senhor Jesus, me perdoa porque eu transgredi. Me perdoa, Jesus, porque eu cometi esse pecado. Senhor, eu fiz isso, eu roubei. Senhor Deus, eu fiz aquilo outro. Senhor Jesus, me perdoa. Senhor Jesus, arranca toda a cegueira espiritual. Me faz ver a dimensão desse meu pecado. Amém? Então, queridos, eu vejo hoje o cristão, ele transicionou. Ele saiu do mundo, ele veio para a igreja. Muitas vezes ele deixou de adulterar, graças a Deus por isso. Ele deixou de beber, ele deixou de fumar, mas ele não deixou de mentir. Ele não deixou de enganar. Ele não deixou de muitas coisas que ele faz sorrateiramente debaixo do tapete. E uma mentirinha, ela também é uma mentira. Um engano, ele também é uma corrupção. Às vezes essa pessoa deixou de fazer os pecados públicos, mas não deixou de fazer os pecados internos. E queridos, o pecado escondido, ele continua sendo pecado. Então não importa se foi um roubo, uma fraude, uma mentira, né, um engano. Né? Você, por exemplo, você está em Cristo, mas você está comprando sua carteira de motorista? Não, você não está em Cristo. Você está no diabo. Porque, queridos, quem é o pai da mentira? O pai do engano é Satanás. Então, nós precisamos cuidar, porque tudo isso revela o nível de santidade ao qual nós andamos em Deus. Amém? Então, Deus, ele está vindo confrontar essa geração. E essa geração precisa ser pessoas que falam a verdade. Pessoas que falam que vão chegar a tal horário e chegam. O que adianta você falar que é cristão, mas você chega atrasado no seu trabalho? Você desonra o lugar que você trabalha. Se é 7h15 que você tem que chegar, por que você chega 8 horas? Aí você não entende por que você não prospera. Você não entende por que todo mundo te persegue. Queridos, nós precisamos ser pessoas que pregam nas atitudes. Amém? O fogo do altar, ele não podia ser apagado. Isso aqui é uma chave poderosa. Amém? O sacerdote, ele tinha a responsabilidade de alimentar o fogo continuamente. Principalmente você que é um líder. Você precisa manter o fogo aceso. Para o fogo aceso das pessoas a qual você discipula, a qual você prega, também se mantenham acesos. O sacerdote apagado, queridos, ele apaga todo o resto também. Mas quando a gente tem um sacerdote, um homem ou uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, aonde esse homem vai? Nós não podemos esconder uma lamparina debaixo de uma cama. Nós não podemos esconder uma cidade fortificada, porque nós vamos ver a luz dela. Queridos, quando uma pessoa cheia do Espírito Santo,
ela entra num ambiente, ela manifesta a glória de Deus aonde ela vai. Porque a lamparina dela está acesa. Além de lamparina acesa, ela tem um monte de vasilha de óleo que anda perto dela. E tudo que essa pessoa fala, faz, diz, manifesta a glória de Deus em todo o âmbito. Deus está levantando uma geração que está com a lamparina acesa, está carregando vasilhas de óleo. Mas para isso, todo dia tem que jogar lenha. Para ter óleo na lamparina de reserva, para ter a lamparina acesa, tem que ter lenha todo dia. E lenha todo dia é o que você faz. Lenha é o que você ora. É como você se consagra. É como você lê a palavra. Queridos, não adianta você ir uma vez na semana na igreja e tá tudo bem. Não, então tá tudo bem. Você é um pobre miserável em Deus porque você acha que se alimenta uma vez no culto. Queridos, o culto ao Senhor tem que ser, independente do culto que você vai prestar no coletivo ao Senhor, o culto tem que ser dado todos os dias na sua casa, no seu secreto. Você e Deus. A lenha que Deus quer que nós coloquemos na fogueira, que nós coloquemos no altar da adoração do nosso coração a Deus, é o que você faz todos os dias. Quando nós temos uma pessoa cheia de Deus, é tão bom. Queridos, quem que não quer ficar perto de uma pessoa cheia de Deus? Porque quando essa pessoa fala de Deus, essa pessoa enche aquele local. Quem que não quer ficar perto de pessoas que estão com a lamparina acesa? Todo mundo. Mas ninguém sabe o preço que é manter a lamparina acesa. E só quem está aqui paga o preço, sabe? Mas é maravilhoso pagar esse preço. Custa se consolidar. Custa sair do pecado, ser convertido genuinamente e se manter. Mas uma vez que você se mantém na presença de Deus, e isso passa a ser um hábito, aí você já não consegue mais ficar longe do santo do santo. Queridos, eu quando estou orando ao Senhor, eu tenho alguns lugares da minha casa que eu gosto de orar mais, né? Mas quando eu estou me consagrando assim mais profundo, né? Tem um cantinho, e ali eu começo a falar para o Senhor, eu falo, Senhor, tudo que existe em mim te adora. Todo o meu ser é viciado na sua presença. Os meus olhos te buscam em todo lugar. A minha alma clama por escutar algo aonde o Senhor está. A minha alma clama escutar a tua voz. O meu espírito anseia pela manifestação da sua presença. E eu oro ao Senhor falando que tudo em mim busca Ele. E quando nós começamos a entrar nesse lugar de colocar lenha todos os dias na fogueira, tudo em nós busca o Senhor. Você vai ligar algo no celular, pelo menos eu sou assim, eu boto um testemunho. Eu vou colocar uma adoração. Tudo. Eu vou dobrar uma roupa, eu tô falando em línguas. Liborimi, canturi, aí eu vou falando em línguas. Tudo que eu estou fazendo de forma mecânica, eu quero aproveitar para edificar o meu espírito. Porque eu não quero perder nenhum tempo que não seja buscando o Senhor. Amém? O fogo não pode se apagar. Porque, queridos, o diabo, ele quer apagar o seu fogo milímetro a milímetro. Então ele vai fazendo assim. O diabo, muitas vezes, quando ele quer apagar o seu instinto de adoração forte que tá aí, às vezes você tá numa época de adorando a Deus. Aí o diabo fala assim, assiste isso aqui. Aí você assiste. Aí daqui a pouco você tá nas redes sociais. Aí daqui a pouco, aquele tempo que você dava para Deus, você não tá dando mais. E milímetro a milímetro. Você continua buscando a Deus, só que agora você diminuiu a frequência. E você aumentou a frequência do entretenimento. A partir do momento que a sua alma começa a ter mais domínio sobre o teu espírito, você volta a praticar as coisas que você fazia. Amém? Outra coisa, as cinzas precisam ser removidas diariamente. Amém? Os sacerdotes, eles removiam diariamente as cinzas produzidas pelo sacrifício. Amém? Agora, qual que é a revelação dessa palavra? Eu vou trazer aqui algo profundo para você. O que é as cinzas antigas? O que é as cinzas do sacrifício? O que são as cinzas do sacrifício? O sacerdote tinha o sacrifício, aí o sacrifício era queimado e tinha que remover a cinza. As cinzas são suas experiências antigas com Deus. Gente, eu
gosto muito de contar experiências pontuais que eu tive com Deus, foram as primeiras dentro de certos setores. Mas se eu for olhar esse mês, eu tive um monte de experiência com Deus. Essa semana passada eu tive experiência com Deus. Então, aquele que não põe lenha na fogueira todo dia, vive de experiência antiga. Mas aquele que se renova a cada manhã na presença de Deus, tem sempre uma experiência nova. E tá sempre, né, lá. Meu Deus, eu tô de boca aberta, olha o que Deus está fazendo. Meu Deus, eu estou eu estou impactada, eu estou lisonjeada, meu Deus, eu estou impressionado com aquilo que Deus está fazendo. Agora tem gente que fica lá naquela história de 1900. Gente, Deus está fazendo algo novo todo dia. E somente aquele que vive um renovo com o Senhor. Então, se a gente for perguntar para um grande homem, uma grande mulher de Deus, ele tem experiência de hoje, de ontem, do mês passado. Agora tem gente que para e só vive das mesmas experiências. Então, existem experiências antigas que Deus nos deu e ela nos fortaleceu, mas Deus quer sempre dar para você uma nova revelação. Deus sempre quer dar para você uma nova experiência. Amém? Então, todo tipo, querido, de cinza tem que ser removida para quê? Para que a lenha nova chegue, para que o novo de Deus chegue, para de ficar vivendo das experiências antigas. O Senhor quer renovar a sua intimidade com Ele todo dia. E para cada novo nível, o Senhor quer fazer algo novo. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Deus procura sacerdotes consagrados. O que é um sacerdote consagrado? Alguém que é separado. Deus procura homens e mulheres ungidos, pessoas que realmente estão se separando para o Senhor. Queridos, do que adianta você ser um homem de Deus, mas você tem que ser separado. E uma pessoa separada, lembra que eu falo para vocês? Você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. Os separados, eles não estão falando o que o mundo quer escutar. Pessoas separadas, elas são kadosh. Elas não sentam em qualquer mesa. Elas não comungam com qualquer pessoa. Elas não estão ali, queridos, em qualquer roda falando qualquer coisa. Porque uma pessoa separada, ela é marcada pelo Espírito Santo e ela é a habitação do Espírito Santo. E essa pessoa também não vai onde quer, porque o Espírito Santo é o governo dessa pessoa. Amém? Nós precisamos sermos separados para essa geração. Porque, queridos, a revelação vem quando você se separa. A intimidade vem quando você anda separado. Amém? Então, deixa eu falar para você, você não é todo mundo. Você realmente não pode estar em todo lugar. Você não pode sentar em qualquer mesa. A não ser que Deus te peça para você manifestar a glória dele. Mas isso vai ser quando ele te pedir. Um novo convertido, ele não pode sentar em qualquer mesa. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Todo novo convertido que estiver aqui nessa live, sim, Jesus vai te levar para andar sozinho, porque você não pode caminhar com quem você andava, senão você vai voltar para o pecado. E esse tempo de solitude é necessário, porque você é um bebê engatinhando na fé, aprendendo tudo, sendo ministrado pelo Espírito Santo, e realmente agora não tem ninguém para caminhar com você. Agora é você, o Espírito Santo, a Bíblia, o jejum e a oração. Seus 3 melhores amigos, o jejum, a Bíblia e a oração. Fica amigo do jejum, da Bíblia e da oração. No tempo certo, Deus vai trazer alguém, um irmão em Cristo, um irmão na fé para caminhar com você, mas para vocês andarem no mesmo nível. Ou essa pessoa está mais à frente que você. Amém? Mesmo que você tenha um pastor, querido, o pastor não lê a Bíblia por você, o pastor não jejua por você, o pastor não ora por você, o pastor te dá um conselho, o pastor te dá uma direção, mas eu tô falando da busca, do dia a dia, de passar tempo com o Espírito Santo. E outra, quando eu me converti de verdade, o Espírito Santo me levou para ficar sozinha. Ele falou assim, agora ninguém vai caminhar com você. Agora é tempo de você ser liberta, curada, tratada, crescer na palavra, crescer na oração. Aí, passado alguns meses, o Senhor me conectou com uma irmã de oração. E toda pessoa que Deus colocar na sua vida, ela tem que acrescentar, porque se ela te diminuir em Deus, você afasta aquele laço. Pode ser o irmão em Cristo. Ele fez você diminuir a frequência em Deus, o jejum, a consagração, é laço. Amém? Queridos, o novo convertido anda sozinho. É solitude. Solitude não significa sozinho, significa estar num tempo de qualidade, você com você mesmo e com Deus.
E se você não respeitar esse processo da solitude, você não vai conseguir discernir a voz do Espírito Santo e viver grandes experiências em Deus. Então seja uma pessoa separada. Seja uma pessoa separada. O novo convertido, ele é muito entusiasmado, sim, mas ele precisa entender que Deus quer separar ele. E ele tem que aprender a andar em separação. Então quando você se converte, Deus vai tirar você, vai tirar todos os seus Sim, Deus vai tirar todos os seus amigos. Deus vai tirar você de todas as mesas. Deus vai proibir você de ir em todos os lugares de corrupção. Deus vai tirar hábitos de você. E Deus vai te separar. Se você não entrar debaixo desse formato, você não consegue ser avivado. Porque não adianta Deus construir algo aqui e vir ali o inimigo e arrancar. Porque você ainda é vulnerável. Por isso que você anda sozinho. Porque se você volta a caminhar com quem pecava, daqui a pouco você volta a ter vontade de pecar, gosto pelo pecado. Então você não tem força de convencer aqueles que estão no mundo ainda, porque você ainda está se consolidando. Agora, o dia que você se consolidou, você já é um homem de Deus, você não retrocede, aí você tem força para discipular. Mas você pode ter certeza que Deus vai te usar sim. Mas quando você estiver pronto, pronta. Amém? Queridos, não tem uma conversão genuína sem essa entrega. Não tem uma conversão genuína sem realmente se entregar. Você precisa se entregar para Jesus, de corpo, alma, mente e espírito. E essa solitude, ela é um processo natural. Jesus. Mas é porque eu consigo ficar sozinha? Porque você é cheio de ferida na alma. Você é uma pessoa que tem um abismo de carência emocional. Então você precisa falar assim: Jesus, faça com que o Espírito Santo me encha de tudo aquilo que eu busco nas pessoas. De toda a aprovação que eu busco nas pessoas, que eu seja pleno do Espírito Santo. Fala: Jesus, me cura dessas feridas. Me cura dessa necessidade que eu tenho de ser aprovado, de ser visto. Queridos, a pessoa quanto mais identidade ela tem, mais sozinha ela quer ficar com Deus. Mais na solitude ela quer ficar com Deus. A pessoa quanto mais identidade ela tem, mais sozinha ela quer ficar com Deus, porque ela não precisa provar nada pra Zé ninguém. Eu falo pra vocês isso porque aquele que é um servo do Senhor genuíno, que ama, que tem comunhão com o Senhor, não quer ficar em público, ele quer ficar no secreto e escondido. Ele quer ficar ali escondido com Deus, porque ali é o melhor desfrute da vida dele. A pessoa, queridos, ela pode até manifestar Deus em público, ela pode estar ali, mas o lugar preferido daquele que tem uma identidade de filho, aquele que tem uma comunhão linda com Deus, é sozinho no secreto. Aquele que tem necessidade de gente, de comunhão, eu falo para você, ainda precisa ser trabalhado. Deus me levantou para mim, eu amo pessoas, mas eu prefiro ficar a sós com Deus. Porque não tem um lugar mais de deleite, de desfrute que estar a sós com Deus. De estar só eu e Ele. Não tem um lugar melhor que esse. Eu sei que Deus usa a minha vida, eu sinto o poder dele saindo sobre mim. Mas para mim não tem um lugar mais gostoso que estar eu e Ele. Escutando uma adoração, chorando na presença, sentindo o poder dele descendo, ele falando comigo. Não tem um lugar melhor. Mas isso é somente para quem, tá? Mas isso é somente para quem tem identidade. Então as pessoas que mais têm identidade em Deus, que mais têm intimidade, eles não querem multidões. Eles querem continuar na presença. Principalmente se você é um profeta, uma profetisa. O profeta, a profetisa, eles querem muito ficar só eles e Deus. Porque é muito bom, queridos, ser ministrado por Deus. É muito bom receber a revelação quentinha do céu. Amém? Então, mas quando nós estamos com pessoas, nós somos instrumentos de Deus para manifestar a glória de Deus. Isso é importante, nós vivemos em estações, mas aquele que tem identidade, ele quer muito ficar só ele e Deus. Só ele, Jesus. Só ele, o Espírito Santo. Amém? Então Deus, ele está buscando homens e mulheres de Deus separados. Deus está buscando uma geração kadosh.
um povo que não vende os seus princípios. E o que é os princípios? Ah, você pode servir Jesus, mas vai ter que ser desse jeito. Mas não foi desse jeito que Jesus falou para você fazer. Jesus te deu uma palavra. Jesus te deu uma essência. Então, você não pode vender os seus princípios que Jesus colocou no seu coração para se amoldar, às vezes, a uma doutrina, a um local. Jesus te convidou para ser, às vezes, um avivalista. Então, um avivalista, ele não cabe em qualquer estrutura denominacional, porque muitas denominações não creem nesse avivamento, não creem nem no Espírito Santo e nem no batismo com o Espírito Santo. E, às vezes, a gente... Tem pessoas, né, que se submetem a ter o Espírito Santo apagado, mas por poder ter oportunidade ali. Jesus, ele é aquele que abre toda oportunidade. Amém? Não vende os seus princípios, não vende a sua essência, não vende o que Jesus colocou em você. Eu poderia ter um ministério coach, um ministério somente de palavras agradáveis, um ministério somente de... que nem tem aquele pastor que prega no banquinho, ele só fala coisa boa. E eu falo assim, para a pessoa que está começando o evangelho, ele é uma bênção. Mas para a pessoa que quer ser transformada, precisa de uma Larissa. Para a pessoa que quer ser transformada, precisa-se de uma Larissa. Eu vou falar para você que fornicar é pecado, que beber é pecado, que mentir é pecado, e que se você continuar fazendo essas coisas e você morrer, você vai para o inferno. E se você hoje não pedir para o Espírito Santo ajuda, você não consegue sair dessa prática. E vou falar para você também que a porta é bem estreita, e Jesus falou que são poucos que passam por ela. Eu não vou dizer para você que Jesus vai passar o pano e no final das contas, Jesus vai acabar colocando quase todo mundo para dentro. Isso é uma mentira, porque a Bíblia não diz isso. Na verdade, a Bíblia diz... muitos não entrarão no reino de Deus, os bebedores, os maldizentes, os fofoqueiros, os idólatras. Então, para quem está começando o evangelho, talvez você até precise de uma palavra macia, mas para quem quer ser transformado, precisa-se de uma Larissa ou de uma geração de homens e mulheres de Deus que prega a verdade. É o evangelho de João Batista. Ei, eu não vou alisar você, eu vou falar assim, olha, eu fui transformada sim, Deus me constituiu uma nova criatura, mas eu tive que largar a mão de todo o pecado e eu tive que seguir Jesus, negar a mim mesmo todo dia e continuo negando, porque não é fácil servir Jesus. Esse evangelho, ele não pode ser pregado em toda igreja, porque pastores hoje não aceitam esse evangelho. Porque esse evangelho ofende. Ofende o pecador. Para muitos pastores, esse evangelho ofende. Mas eu falo para você, o evangelho de Cristo, ele tem que transformar. Porque se ele não transformar, verdadeiramente ele não é o evangelho. O evangelho de Jesus, ele precisa transformar você de um ponto a outro, de glória em glória e sempre. Então, se você está vivendo... Tem gente que fala assim, apóstolo, durante 20 anos eu não vivi o que eu estou vivendo agora. Mas por quê? O nosso ministério é de avivamento, mas também é de libertação. Então, aqui nós vamos falar sobre o que é pecado. E aí o avivamento ele entra quando você começa a fechar as portas do pecado e o Espírito Santo passa a habitar em áreas que antes eram ocupadas pelo pecado. Agora, quando Deus começa a largar o nosso odre, significa o odre só é largado quando a nossa alma é esmagada. E se o odre é largado, a nossa alma é esmagada, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Então antes o que era mais mundo agora se torna mais glória, mais presença e o mais poder de Deus sobre nós. Então, queridos, por que hoje você não consegue escutar mais uma pregação que fica só falando de coisas maravilhosas? Porque você quer alimento de verdade. Você não quer algo que fica amaciando a sua alma, mas você quer algo que esmaga a sua alma e confronta. Você quer uma pregação que você sai dela e fala assim, eu preciso jejuar mais. Meu Deus, isso sim é o homem de Deus. Eu preciso fazer uma maratona e... Não, eu preciso me dedicar mais. A gente precisa sair de uma pregação roxo. Falar assim, meu Deus, isso aí mexeu comigo. Tem área da minha vida que eu preciso ser tratada. Amém? Mas você acha que é toda igreja que permite esse tipo de confronto? Não. Queridos, o evangelho da prosperidade não salva. O evangelho das bênçãos de Deus não salva. O evangelho das portas, o evangelho da campanha das portas abertas não salva. O que salva é Jesus Cristo, mas é uma vida rendida ao Senhor. Eu creio que Deus pode prosperar, Deus pode abrir porta, mas isso é
o que ele é aquilo que vem acompanhado com o que ele é. Mas a principal essência do Evangelho de Cristo é a verdade e a vida, que tem que chegar em nós, quebrar todos os cativeiros, tirar a gente de todos os cativeiros e dar para nós um novo DNA, uma nova identidade. Nós precisamos morrer para quem nós éramos e começar a viver para essa nova criatura que está sendo gerada em nós. Esse novo homem espiritual, o nosso espírito, ele renasceu, ele reviveu. Agora nós precisamos ser uma nova criatura em Cristo, de glória em glória, negando a si mesmo todos os dias, matando a carne e os desejos da alma com oração, com jejum, se afastando do pecado, renunciando isso e aquilo que Jesus vai pedindo para nós. Então, queridos, qual que é o segredo do avivamento? Primeiro é sair do pecado, aceitar Jesus genuinamente e se arrepender de tudo e ter uma nova... Gente, não existe avivamento sem transformação. Avivamento não é cair, não é tremer, não. Avivamento é uma pessoa transformada. Agora, se nós não pregarmos o que é o pecado, como que o Espírito Santo vai ruminar dentro de uma pessoa o que é pecado? Porque, queridos, todo ser humano, até se converter genuinamente, vive debaixo de uma cegueira, debaixo de uma surdez espiritual. Como que você começou a ter dimensão do que era pecado e o que não era pecado? A partir do momento em que você teve um encontro com a glória de Deus, com algum nível da glória de Deus. E aí você começou a se arrepender. Muitos de nós participamos daquele encontro com Deus. Por que no encontro com Deus, pela primeira vez você chorou, se arrependeu? Porque ali os pecados foram expostos. E o Espírito Santo conseguiu trabalhar. Mas antes você estava dentro da igreja, a igreja nunca tinha pregado o que era pecado. Algumas, porque a gente sabe que tem, né, tem igrejas que pregam sim o que é pecado. Então o que eu quero dizer aqui para você? O confronto tem que vir pela palavra e posteriormente pelo Espírito Santo que vai ruminar, vai convencer do pecado, da justiça. Nós precisamos viver buscando dentro de nós o que precisa ser alinhado. Quanto mais alinhamento houver dentro de nós, maior é a expansão da glória de Deus. Queridos, a gente passou pelo Pessah esse mês, mês de Nissan, e a gente orou para que toda iniquidade fosse arrancada. E você sempre vai fazer essa oração, fala: Senhor, me ajuda a não pecar. Senhor Deus, se eu estiver transgredindo sem saber, me confronta. E aonde houver uma iniquidade em mim, quebra ela. Me mostra, tira todo tipo de véu espiritual de dentro de mim. Tira todo tipo de véu, todo tipo de cegueira, de surdez. O Senhor está buscando um povo que se santifica. Queridos, não existe santificação sem esse alinhamento antes. Você tem que sair do pecado. Você tem que se consagrar. Amém? Em 1 Coríntios 12, 7 diz assim: a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. O Espírito Santo quer fazer através de você, para um fim proveitoso para a igreja. Nós somos a noiva de Cristo, que espera de forma sedenta para a volta do Messias. Mas antes do Messias vir buscar a igreja, o Senhor vai usar essa noiva. Você é a noiva. E a noiva, ela tem vestes brancas. E as vestes precisam estar santificadas, puras. Então todo dia fala: Senhor, limpa as minhas vestes espirituais. Senhor Deus, me santifica. Amém? E eu vou falar para você, não existe: eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho os dons de Deus. Mas não existe evangelho sem amor. Amém? Em 1 Coríntios, olha só. Em 1 Coríntios 12, 11, diz assim: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Sigam o amor. O amor é o maior dom de todos. E o amor, queridos, ele supera qualquer dom. Não queira só evangelizar para você ser conhecido, para você ser influente. Não queira só ter a unção para isso ou para aquilo. Ame as pessoas. Fala assim: Jesus, coloca mais amor no meu coração. Na conferência nós vamos ter um batismo com o amor de Deus. O dia que você tiver esse batismo, talvez você já teve, você nunca mais vai olhar para as pessoas com os mesmos olhos. Os seus olhos vão ser de um amor. Você vai amar as pessoas. Você vai amar as pessoas. Você vai olhar para alguém, você vai se compadecer. Você vai se colocar no lugar daquela pessoa. Amém? Glória a Jesus. Olha só, Lucas 11, 13.
Ora, se vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O Espírito Santo é o nosso maior presente. O Espírito Santo é a nossa maior dádiva. Peça mais do Espírito Santo. Você já é cheio do Espírito Santo, mas peça para você ser tomado pelo Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é a nossa maior dádiva. O Espírito Santo, queridos, dentro de nós, é o próprio Deus dentro de nós. Então, se o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, nós vivemos nessa manifestação da essência dele, que é o espírito de temor, o espírito de sabedoria, o espírito de discernimento, amém? Então nós vivemos nessas manifestações poderosas, gerando o fruto do Espírito e sendo moldados de glória em glória. Então, se o Espírito Santo vive dentro de nós e ele é o próprio Deus, peraí, o que nós estamos carregando? Nós somos vasos de barro carregando ouro. Então, por que você está com medo do diabo? Peraí, não era o diabo que tinha que ter medo de você? Mas o Espírito Santo, ele só habita num templo limpo. E quando eu falo de templo limpo, eu estou falando de santificação. O Espírito Santo, ele vem habitar dentro de você, exatamente no seu espírito. Quando o Espírito Santo vem habitar em você, você tem o próprio Deus dentro de você. E quanto mais você se santifica, maior é o nível dessa manifestação da presença dentro de você. Quanto mais você se separa, maior é o impacto dessa unção que está sendo gerada em você. Quanto mais você se entrega ao Senhor, maior é o nível do poder e da manifestação de glória que vem sobre a sua vida. Então, peraí, não é a gente que tem que ter medo do diabo, é o diabo que tem que ter medo da gente. E por muito tempo o diabo conseguiu mentir para a igreja, falando que ele era forte, que ele era o diabo, que ele era um bicho, o diabo é um perdedor, o diabo é um fracassado, o diabo é um derrotado. E eu falo isso de boca bem cheia, está em Apocalipse. E ele tentou te convencer, mentindo para você, que você talvez não podia ministrar libertação e que libertação era para algumas pessoas que tinham chamado para aquilo. Queridos, eu creio de todo o meu coração que Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, vocês vão curar, vocês vão profetizar. Eu creio que pelo nome de Jesus, todo homem e mulher de Deus que carrega autoridade pode operar todas as coisas, independente se tenha o dom ou não. E eu creio que toda igreja que de fato vive debaixo de uma unção verdadeira e genuína, há libertação, há curas, há batismo com o Espírito Santo. Eu creio que toda igreja que de verdade se consagra, busca o Senhor, se santifica, há libertação. E eu vou dizer para você, o ministério de libertação, na verdade, a gente fala ministério, mas é um sinal que acompanha aquele que anda com autoridade no nome de Jesus. É para qualquer pessoa que carrega autoridade em nome de Jesus. Ministrar cura é para qualquer pessoa que carrega autoridade em nome de Jesus. Todos os serviços que tem no reino de Deus estão disponíveis para você. Não deixe o diabo mentir, porque por muito tempo ele mentiu para uma geração. Mas ele me levantou, como creio que levantou outros pastores, para dizer: todos vocês estão habilitados. Porque não é por vocês mesmos que todas essas coisas acontecem, mas é por causa de um nome que está acima de todo nome. A obra já foi feita e uma vez que o Espírito Santo está dentro de você, você é habilitado a usar esse nome. E esse nome tem poder de fazer o mudo voltar a falar, o cego voltar a ver, o surdo voltar a escutar. Esse nome tem poder de expulsar qualquer casta de demônio. E você está com medo do diabo? Quem aqui sofre com medo? Fala aqui pra mim na live. Quem aqui tem medo de qualquer coisa? Eu quero contar uma experiência que eu tive esses dias sobre o espírito do medo. E o espírito do medo é algo real. E no final dessa experiência, eu vou orar, repreendendo o espírito de medo da sua vida, e ele vai ser lançado no abismo. Nunca mais ele vai te encher o saco, tá? Esses dias eu estava lá na matriz, tá? E uma filha espiritual estava ali
com as suas 2 crianças. E uma das suas crianças tem muito medo. Tinha muito medo. E essa criança tinha muito medo até mesmo do Shalom e da Shekinah, que são 2 cachorrinhos bonzinhos, né? Medo de tudo que é animalzinho. Medo de tudo. E aí eu peguei... aí eu tava ali deitada ali na matriz, tem as beliches que a gente colocou ali para os intercessores, e o pessoal tava trabalhando, e eu subi depois do almoço para dar uma descansadinha, e as meninas estavam ali, né, com as crianças, e aí a criança começou a ter ali medo. Na hora me deu um instinto, às vezes eu tenho uns instintos que eu falo, não sou eu, é o Espírito Santo que me toma essas horas. Eu falei, vem aqui, eu vou orar por você. Peguei a criança, falei, em nome de Jesus, todo espírito do medo, eu te repreendo agora, sai da vida dele, chega de colocar medo nele. A partir de hoje essa criança não tem mais medo, espírito do medo, eu te expulso agora em nome de Jesus. E eu declaro coragem, a ousadia. E gente, pensa numa criança que nem chegava perto do cachorro. Eu terminei de orar, ele pegou os cachorros e começou a apertar e beijar o cachorro. E a mãe começou a chorar, porque ela viu que algo sobrenatural tinha acabado de acontecer. Por que eu estou falando isso para você? Porque nós estamos falando de um espírito do medo que estava atormentando uma criança, fazendo ela ter medo de tudo. Amém? Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora, amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, todo espírito do medo, agora, bata em retirada em nome de Jesus. Sai dessa vida agora. É uma ordem. Satanás, se submeta ao nome de Jesus, e todo espírito do medo, da opressão, todo espírito da acusação, todo espírito maligno que entra por sonhos, todo espírito maligno, todo tipo de fobia, você que tem colocado fobias nessa pessoa, você que tem colocado medo de qualquer tipo de coisa, saia! É uma ordem, e é no nome de Jesus que você sai. Pega toda a sua quinquilharia, pega todo o demônio que entrou junto com você, porque eu tô falando com o mais forte dessa hierarquia. Pega todos os outros demônios agora e sai agora, em nome de Jesus. Sai direto pro abismo, sai direto pro abismo agora. Saia em nome de Jesus. Espírito do medo, sai em nome de Jesus. Sai da mente dessa pessoa agora. Sai do emocional dessa pessoa. Sai da área física. Sai agora de todos os compartimentos. Em nome de Jesus. E sai de dentro dessa casa. Sai de dentro dessa casa. Todos direto pro abismo agora. Eu lanço todo o demônio, todo o espírito do medo. Você que causa síndrome do pânico nessa pessoa. Saia! Em nome de Jesus, é uma ordem. Eu ordeno que você pega toda a sua quinquilharia e sai. Em nome de Jesus agora. Agora! Agora, baleno comentia, take tu socorrava la bandenia. Todos, sai agora em nome de Jesus. E eu ministro, Senhor Deus, a unção da ousadia, a unção da coragem, a unção, Senhor Deus, que só o Senhor pode colocar. Pai, no nome de Jesus, reveste essa pessoa agora do óleo da ousadia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Como que você é cheio do Espírito Santo e tem medo? Como que você diz que é cheio de Jesus e tá com medo de ir na cozinha de noite? Tá com medo de acordar de madrugada? Não, tem demônio dentro da sua casa. Se você tem medo, tem demônio dentro da sua casa, o que você faz? Abre toda a porta e janela, faz uma oração de guerra, fala todo demônio, pega uma vassoura e fala, vai sair na vassourada, no nome de Jesus. Faz um ato profético, só entende quem faz. Só entende quem faz. Só entende ato profético quem vive na dimensão da glória de Deus no profético. Pegar um cabo de vassoura para tocar o diabo, é porque você é carnal, você não entende das coisas espirituais. Você me julga porque você é da terra, eu sou da outra dimensão. Porque eu vivo mais lá do que aqui. E eu sei que atos proféticos têm um impacto poderoso no reino de Deus. Pega uma colher de pau, pega o que você quiser e fala, Satanás, show. Espírito do medo, espírito da preguiça, espírito da briga. Vai no quarto do teu filho, todo espírito do vício que tá cirandando no quarto do meu filho, sai agora. Pega uma panela, pega uma colher de pau e bate, fala assim, show. Pega uma vassoura, fala, vai saindo. E vai direto pro abismo todos, em nome de Jesus, vai saindo em fila, sem fazer bagunça.
e manda todos os demônios embora. E queridos, aí você passa uma noite, aí você não tem medo de acordar, o que é? Quando você levantar da cama na madrugada, é o diabo que tem que começar a tremer e falar, meu Deus, aquela criatura acordou cantando, aquela criatura já acordou glorificando. O que tem dentro daquela criatura? Por que aquela criatura não para? Eu tento por aqui, eu tento por ali, mas dá 2h20 da manhã, aquela criatura está acordada. E ela acorda glorificando a Jesus. Ela acorda exaltando o nome do Cordeiro. O que acontece? Que toda madrugada essa criatura acorda dando glória a Deus. É o diabo que tem que se esconder de você e não você do diabo. É o diabo que tem que ir para a toca dele e não você se esconder debaixo da coberta. Então chega, queridos, de engolir essa mentira. Você carrega o Espírito Santo dentro. E o diabo morre de medo do nome de Jesus. Quem dirá da glória do Senhor Jesus manifesta. Amém? O medo nos impede de muitas coisas. Então, você levantou de madrugada, você já fala, Satanás, eu acabei de acordar, saiba disso. Cheio da unção e da glória de Deus, estou colocando a armadura de fogo agora, estou com a espada na mão, para arrebentar o seu pescoço. Queridos, uma vez que você se torna um homem de oração, uma vez que você se posiciona, o demônio nem na rua da sua casa ele passa. Bruxo nem voar em cima da sua casa voa, porque senão cai. Porque existe uma dimensão que está conectada entre o céu e a terra, a sua casa. Os bruxos do Haiti, eles falam, a casa que tem a luz para cima, não passa por cima, não passa perto, é perigoso. Os bruxos que voam, porque bruxo voa, eu já falei numa live para você, eles não passam, é perigoso passar em cima da casa de um intercessor. Não porque nós somos alguma coisa, mas porque tem uma glória que nos blinda. Tem o grande eu sou que nos respalda, tem um manto de glória. É que na maçuia. Deixa eu falar para você. Você tá com medo de bruxo, de feiticeiro, de satanista? Você nunca escutou testemunho, não? Bruxo foi tentar pegar ali, né? Eu lembro desse testemunho, o bruxo foi tentar pegar 2 servas do Senhor, não conseguiu chegar nem perto. Não, você não entende o que você carrega. E você tá aí com medo de mandinga, de bruxo. Você não é um homem ou uma mulher de oração? Quem é o diabo? O que você carrega? O diabo já está lascado, condenado, arrebentado. Mas ele blefa que ele é alguma coisa. Mas o Espírito Santo de Deus é quem habita em nós. Nós somos cheios do Espírito Santo. O Senhor está levantando uma geração que sabe quem é na identidade. Queridos, eu por mim mesma não sou nada, mas eu me edifiquei tanto. Eu expandi tanto o meu espírito, que quem me governa é o Espírito Santo, ele está aqui. E é no nome de Jesus que toda casta de demônio tem que ser lançada no abismo. É no nome de Jesus que todo demônio tem que bater em retirada. E antes mesmo de eu chegar no local, os demônios têm que sair. Por causa da glória de Deus que se manifesta através da minha vida. Por causa do nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar. Aleluia, glória a Deus. Ei, para de ficar oprimido, para de achar que o diabo é alguma coisa. Falei, eu sou portador da glória de Deus. Começa a declarar quem Deus é na tua vida. Muitos de vocês não têm identidade porque não declaram a palavra. Por que nós lemos a palavra todo dia? A palavra gera identidade. Eu sou filha do grande eu sou. O Deus que constituiu os céus e a terra, aquele que fez todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou filha de um Deus poderoso. E eu não sou qualquer filha. Eu sou uma filha amada e mimada pelo meu Pai. Sou portadora do Espírito Santo e carrego a plena autoridade no nome de Jesus, que é o meu único e suficiente Salvador. Eu sou remida e lavada no sangue do Cordeiro. Eu sou autorizada nas cortes celestiais para operar tudo aquilo que Jesus me ordena para o reino de Deus. Sou autorizada para profetizar, sou autorizada para ministrar a palavra de Deus, porque o Espírito Santo me habilitou. Sou escolhida, sou amada, sou rendida, sou aceita, sou mimada, adulada. Sou filha, sou amiga de Deus. Amém? Glória a Jesus. Queridos, era essa palavra que eu tinha para o seu coração. Quero que você compartilhe essa live
com pelo menos 7 pessoas que Deus tocar no seu coração, para que ela receba essa oração contra o espírito do medo. Eu creio que o Senhor precisa tirar esse medo dessas pessoas. Amém? Um dia abençoado, um dia poderoso, uma sexta-feira. Hoje tem culto na Global Fire. Espero vocês às 7 horas, horário de Brasília. Beijo, amo muito vocês.